gente. É engraçado como é que o Espírito Santo conversa. Por mais que ele tenha falado na semana passada, Jesus me incomodou muito essa semana para falar sobre isso. A importância da... Boa noite, né, gente? Eu dei boa noite? Sem educação nenhuma. Boa noite, Arena! Amém, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Que isso, não levei fé, não. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão passando por alguma provação, gente, para estar nesse... Ninguém? Então, mas é provação, não tentação, né? Amém. Mas tenham fé de que qualquer provação que vocês estejam passando é para o Senhor deixar vocês mais fortes. Amém? Amém. Ô Gui, tu esqueceu Pô, que isso? Jamais. Tá maluco? O Wolf Maia desse? Fazer isso? Então, é porque fica mó luz aqui. Um dia vocês, em nome de Jesus, vão estar aqui. Não era tanto, amigo. Prestou bem atenção mesmo. Também não era... Deixa pra lá. O que o Senhor tocar no teu coração? Porque fica uma luz aqui na cara. Um dia vocês vão estar aqui passando por esse tremor que a gente fica aqui assim, ó. Amém. O Senhor Jesus falou muito, o Espírito Santo falou muito ao meu coração essa semana sobre a importância das palavras das nossas vidas, as palavras que nós declaramos, né? Porque o amém e o glória a Deus, não principalmente, mas em parte aqui na hora da palavra, a gente precisa declarar. Aí, conversando com Jesus, ele falou assim, pô, mas será que eles sabem o que significa amém? Será que eles sabem o que significa glória a Deus? Porque para a gente declarar uma coisa, a gente tem que conhecer, né? Vini, projeta aí, por favor, a explicação do amigo Google. Dá para vocês? Caraca, ficou grandão. Olha daqui. Não, era o outro. Primeiro, por favor. Aí. Amém é um termo em hebraico utilizado para afirmar ou aderir a alguma coisa. Amém é uma interjeição que significa certamente, verdadeiramente e assim seja. Amém é uma palavra utilizada pela Igreja Católica e Igreja Evangélica. Então, todas as vezes que o Espírito Santo toca no seu coração aqui, quando você declara um amém, um glória a Deus, você está dando propriedade para aquilo, você está recebendo aquilo. Vocês estão entendendo? Amém. A gente, quando o Espírito... Pode vir. Vai lá, está mais animada que vocês? Então, quando o Espírito Santo de Deus fala com vocês aqui, é muito importante a gente declarar esse amém. A gente convidar a presença de Deus. Obrigada. A gente convidar a presença de Deus para... Quem sabe, sabe. A gente convidar a presença de Deus para a nossa vida. E o glória a Deus, coloca aí, por favor. Glória é sinônimo de grandeza e fama. Por isso, nada nem ninguém tem mais glória do que Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol, revela sua majestade e poder. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como ele é grandioso e maravilhoso e cheio de amor. Então, quando você fala um amém, um glória a Deus, você está declarando porque a palavra tem poder. Vocês já ouviram essa frase? A palavra tem poder tanto para construir coisas boas na sua vida, quanto para destruir. Então, meu querido, quando você está falando amém, glória a Deus aqui, você está falando para o Espírito Santo, eu quero isso para mim. Isso que foi falado aí, eu quero. Só que sabe o que acontece? Gente, será que vai ser muito abuso se eu pedir para baixar o retorno? Por favor. Amém, continuando. O que acontece? Eu lembro de só uma introduçãozinha antes de começar a palavra. Eu lembro quando eu era mais nova, estava num tal, assim, obrigada, melhorou bastante. Num tal, assim, alguma coisa da vida, aí eu estava com a Daiane lá na última cadeira, que quando a gente é jovenzinho, o pastor Bruno chamou nossa atenção por isso, que a gente gosta de sentar lá atrás. Aí, eu lembro de, tipo assim, porque tem horas que o Espírito Santo dá um soco de santo na nossa cara, não é verdade? Que tu fica até com vergonha de falar assim, amém, isso foi pra mim. Abaixou muito. Estou reclamando demais, vamos mandar descer. Enfim. Então eu falava assim, eu tava com a Daiane e falei, cara, dá uma vergonha, né? Olha o assunto que tá... Com certeza devia ser sobre relacionamento, né? Que sobre relacionamento
Todo mundo se manifesta. Falei, caramba, dá maior vergonha, todo mundo vai saber que eu estou passando por isso, como se as pessoas se importassem. Aí, naquele momento, o Espírito Santo usou muito ela para falar comigo, porque quando ela falou aquilo, mudou, girou uma chave na minha cabeça. Ela falou assim, como a gente estava atrás, a gente conseguia ter uma visão das pessoas que estavam na frente. E todas as vezes que o preletor falava assim, amém, glória a Deus, muitas pessoas levantavam as mãos e muitas pessoas davam glória a Deus. Então, ela falava assim, não é só você que está passando por isso. A gente não tem que sentir vergonha. Olha quantas pessoas estão recebendo essa palavra. Imagina se você deixar de dar o seu amém, seu glória a Deus. Você vai deixar de avisar para o Espírito Santo que é essa área que ele quer que ele interceda na sua vida? Vocês estão entendendo? Amém. Então foi isso. Que vocês não sintam vergonha de declarar. Eu anotei até uma passagem aqui. João 11:40. Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, para você acreditar, você também precisa declarar. A gente declara aquilo que a gente acredita. Amém? Amém. Pode passar o vídeo, por favor. Ih, me apressei, não era agora não, mas... Amém. Não, é porque eu ia falar aqui umas passagens sobre palavra, para vocês entenderem bem. Tem o Salmo 19:14. A palavra tem poder tanto para destruir quanto para edificar. Sejam agradáveis as palavras da sua boca e a meditação do seu coração pertence à face do Senhor. Outra passagem para você entender melhor. As palavras são tão poderosas que às vezes é melhor usar o silêncio. Tem alguém que tem mania de murmuração aqui? A gente leva um tapa, gente. Aquilo que você declara, tanto murmuração quanto palavras boas, você está mostrando o que está passando no seu coração. Para você ver, a palavra de Deus diz isso. Mateus 12:34. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você está murmurando demais, meu irmão, é porque tem alguma coisa errada no seu coração. Tem alguma coisa errada ali. Porque o que sai da nossa boca mostra o que está aqui dentro, reflete. Então, dá o seu amém, dá o seu glória a Deus e convida o Espírito Santo de Deus para mudar e limpar o seu coração por inteiro. Amém? Amém. Mas com ânimo, igual o Tom aqui, pulando. Amém, gente? Agora, caraca, até estremeceu. Pode passar o vídeo, agora sim. Amém. O reino de Deus é agora. Então, você que está aí, tenha em mente que o reino de Deus é agora. Chega de perder tempo. Amém? Amém. Amós 3:7, por favor. Na versão que está aqui. Peraí, não sei qual é. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que coisa incrível. Vou até ler de novo para vocês entenderem. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os seus profetas. Antes mesmo da morte de Jesus, há 700 anos atrás, antes da morte de Jesus, o profeta Isaías já estava falando com detalhes sobre a morte de Jesus. Tipo assim, surreal, né? Então, exatamente acontecendo o que está aqui no versículo. O Senhor, ele passa o plano. É como se tivesse uma estratégia de guerra e ele já contasse para os seus servos para que eles se preparassem para aquilo. Amém? A pessoa não vai chegar para o inimigo lá na guerra e falar assim, então, eu tenho um plano aqui, eu vou chegar pelo campo do lado. Não, ele vai falar para a gente se preparar. Amém? Então, depois dá uma olhadinha lá em Isaías 53, que Isaías vai estar falando exatamente sobre isso, esses detalhes. E também João Batista fala lá em Lucas 13:16, também falava que após ele viria alguém que batizaria com fogo. Olha que forte, João Batista batizava nas águas e o Senhor Jesus iria batizar com fogo. Amém? E o Senhor Jesus, ao iniciar a sua missão, ele também fez um anúncio, o reino de Deus. Tem uma parte também que eu gosto bastante, Mateus 5:17, que diz, não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Então, ele veio dar o sentido completo para o reino de Deus. Mas você deve estar se perguntando, beleza, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é só ir para a igreja? O reino de Deus é só, sei lá, dar amém, glória a Deus quando ficam pedindo? Não. Então, agora, peço para que você pegue o seu bloco de notas,
anote a palavra, para depois você, no seu secreto, tenha esse momento com Deus, para você refletir sobre o reino de Deus e como viver o reino de Deus. Que a gente precisa não só viver aqui, mas saber como viver, né, gente? Amém. Então, anotem. Primeiro tópico, o reino de Deus e os meus dilemas. Nossas questões pessoais, como medo do futuro, vida amorosa, vida profissional, são aparadas pelo reino. O reino de Deus diz respeito ao governo. O reino de Deus é quando você chama o Senhor Jesus, Deus, para a sua vida e você dá total liberdade, total autoridade para Ele gerenciar as crises da sua vida. Amém? Quem tem chamado Deus para gerenciar suas crises aí? Quem tem resolvido sozinho? Ninguém levanta, né? Eu vi alguém levantando a mãozinha ali. Pelo menos é sincera. Mas amém. Esses dias eu estava me lembrando, eu só fui entender depois de ler aqui, né? Estava me lembrando quando eu morava na primeira casa que eu morei, tinha muita goteira. E eu odiava quando chovia. Que, pô, era telha, né, gente? Quem mora com casa de telha ainda? Tinha muita goteira. Cara, parecia que chovia mais dentro de casa do que fora. Faltava balde, faltava panela para colocar dentro de casa. A gente tinha que... Até na cama, gente. Pô, goteira na cama. Pô, pelo amor de Deus, não dava nem pra dormir. Então, eu odiava quando começava a chover. Aí, na segunda casa que eu fui morar, eu falei, não, pô, agora vai piorar, né? Mais goteiras. Continuava tendo goteira. Então, eu passei 2 anos odiando chuva. Só que aí... Quando as coisas foram melhorando, a gente se mudou para uma casa lá na 50, a gente saiu do cantão, foi para 50. E era uma casa a casa bonitinha, não era um luxo, mas era uma casa melhor do que uma loja, né? E eu passei a gostar de chuva. Quando começava a chover, eu ficava na janela, assim, admirando, assim, a chuva. E eu não tinha me tocado isso, que era uma casa melhor. Eu ficava admirando a chuva mesmo. Aí, Jesus me fez lembrar disso esses dias... E ele estava me falando exatamente sobre o governo. Porque as tempestades da sua vida não vai acabar. A chuva mudou, gente? Era um local diferente? Era. Então, você vai ver que o governo de Deus na sua vida vai continuar tendo tempestades na sua vida, mas quando o Senhor está no governo, o governo de Deus é como se fosse essa casa nova, sem telha, com cimento lá, laje, como é que fala? Laje, né? Eu já achei que era uma coisa mais difícil. Então, o governo de Deus é essa casa que te protege das tempestades. Ele quer que você conquiste grandes coisas nessa vida. Ele quer que o seu sonho na área profissional possa realizar. Amém. Amém, gente? Amém. Então, às vezes as pessoas têm medo de, sei lá, não vou cantar porque a glória vai ser minha. Sei lá, não vou dançar porque as pessoas vão achar que eu estou me achando. Não vou fazer um louvor num tom mais alto porque as pessoas vão achar que eu estou me achando. Eu sofria muito com isso. Eu era tão insegura que eu tinha medo de exercer aquilo que o Senhor tinha colocado na minha vida. Eu demorei muito para conseguir cantar. Né? Quando eu estava na ilha, eu me tremia para cantar. Não que eu cante bem, não que eu seja uma Gabriela Rocha, mas era aquilo que o Senhor queria me usar naquele momento. Então, eu ficava com medo, como se eu fosse tirar a glória de Deus, vocês entendem? Como é que o inimigo distorce, às vezes, algo que é para ser bom na sua vida, o inimigo distorce por completo, você fica com medo de usar o dom para a casa de Deus. Usa, sonha com Deus e pergunta para Ele o que você precisa fazer para melhorar. Amém? Amém. Terceiro ponto. Como viver o reino de Deus. O reino de Deus é dar vida ao que parecia morto dentro de nós. Vocês entendem isso? Sobre sonhos, sobre medo e sobre realizações? Amém. Como viver o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus, como eu falei lá, Mateus 5,17. Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para dar o sentido completo. Amém? E o que é isso de dar o sentido completo? Os 4 evangelhos já falavam sobre isso, Ih, gente, tô me perdendo pra caramba hoje. Eu tô tentando me adaptar, que eu tô sem celular. Aí eu me perco. Mas a palavra de Deus já fala sobre isso. A Bíblia é um grande manual para a sua vida. Então, usa a Bíblia mais do que você usa o seu celular.
Tenha um momento da Bíblia de papel. O celular não é um pecado, gente, mas às vezes a gente se perde, sabe? Tu tá tentando ler a Bíblia, aí chega a notificação do grupo, aí chega, sabe? Tu vai se perdendo. Então, quando você for ler a palavra de Deus para você entender como é viver o reino de Deus, se desconecte do mundo. Amém? Principalmente na hora da palavra, gente. Não faz sentido a gente vir para a igreja para ficar mexendo no celular durante o culto. Não é verdade? Não que alguém esteja fazendo isso aqui. Jamais. Mas é porque é importante a gente entender os momentos certos para cada coisa. Para a gente não tirar a concentração daquilo que o Senhor quer falar com a gente. Não é verdade? 2. 2 nada. Louquíssima. Amém. Hoje eu fui bem rapidinho. Tô acabando muito cedo. Que isso? 9:09. Amém. Mas vamos continuar. 3. Como viver o reino de Deus? Como eu falei, o Senhor é o governante da sua vida. E tem áreas da sua vida que Ele precisa... Tem áreas não. Todas as áreas da sua vida Ele precisa estar com você ali por completo. Amém? E ao invés de colocar o Senhor apenas em certas áreas da sua vida, por exemplo, Senhor, eu quero que você resolva, sei lá, meu problema com a minha mãe. Deus, eu quero que você resolva... minha vida espiritual. O Senhor quer por completo. Ele não quer apenas resolver o problema com a sua mãe. Ele quer fazer você entender por que você está tendo problema. Porque às vezes são coisas que vêm de geração em geração. E você precisa quebrar aquilo, senão é um ciclo vicioso. Vai acontecer de novo. Vai acontecer várias vezes. Vocês estão entendendo? É importante a gente ter esse momento de intimidade com Deus e esse momento de reflexão para a gente não ficar, às vezes, consertando uma coisa e caindo no mesmo pecado. O Senhor quer fazer você entender o que está acontecendo dentro do seu coração. Lembra que eu falei que a gente precisa pedir para Ele limpar o nosso coração? Por exemplo, murmuração. Por que eu estou murmurando? Pecado. Por que eu estou pecando nessa área? Entende? Não é uma simples mudança, não é só parar de pecar, não é só largar o celular. O porquê que você está fazendo isso? Quando a gente para refletir com o Senhor, grandes coisas, grandes problemas que estão passando de geração em geração, Ele vai conseguir curar a próxima. Vocês estão entendendo? Então precisa de que alguém tome o posicionamento de querer perguntar o porquê para Deus. Querer falar com Deus para entender o que está acontecendo. É libertador quando você chama a presença de Deus para a sua vida. É libertador quando você dá essa autoridade para Deus. Você não pode fazer com que Ele lidere só certas áreas da sua vida. O Senhor é ferida aberta, é ferida que precisa ser mexida. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente tem medo de contar para o nosso líder por medo sei lá, de ser julgado, ou às vezes preguiça de entrar no secreto. Sabe? Mas a gente precisa aprender a dar o primeiro passo. O primeiro passo é libertador. Eu lembro, o pastor sempre brinca com isso, porque a gente tinha medo de sair do cantão e não dar conta de pagar um aluguel mais caro, porque a gente não pagava aluguel. Então a gente ia ter que começar a pagar, e a gente já ficava com medo de algo que não tinha nem acontecido ainda. Vocês estão entendendo? E o primeiro passo destravou várias outras áreas da nossa vida. Então você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa se jogar no escuro, crendo que o Senhor vai te amparar, que o Senhor vai te segurar. Entende? Não desista de continuar orando, não desista de ser corrigido. Ser corrigido dói, gente. Mas essa dor liberta. Eu sei que é difícil quando a gente é chamado a atenção, mas às vezes não, a grande maioria das vezes é isso que o Senhor quer, que você vença essa área da sua vida. Essa tempestade que volta e volta e volta, por que está voltando? Entende? É por isso que Ele está passando essa estratégia de guerra. Ele está querendo te preparar para a volta de Jesus. E a gente precisa estar preparado. Olha como é que as coisas se conectam. A Andressa abriu a arena falando sobre a volta de Jesus. E o Senhor Deus está te preparando para isso. Ele já te passou por titim por titim. Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. O padrão do mundo não pode ser o nosso mesmo padrão. O que a gente segue no mundo, a gente não deve seguir o mundo. Se você está sendo aplaudido pelas pessoas que antes te rejeitavam, tem alguma coisa errada. Se a igreja está começando a parecer chata em alguns pontos, tem alguma coisa errada. O governo de Deus, ele vai incomodar, mas ele vai te trazer paz, ele vai te trazer ordem, ele vai te trazer esperança. Ele vai mexer naquilo que você tentou esconder por um tempo, mas vai te libertar para as outras áreas da sua vida. Se o louvor quiser começar a se preparar, pode.
E eu quero que vocês entendam exatamente isso. O anúncio já foi feito. O Espírito Santo de Deus sempre esteve aqui. Amém? A partir do momento que o véu se rasgou, você tem onde ser amparado, você tem onde buscar, você tem onde encontrar a presença de Deus. Então chame o Senhor Jesus para governar a sua vida por inteiro. Não se entregue pela metade. Eu sei que traz medo, eu sei que traz alguma insegurança, mas é exatamente isso que te liberta. A gente precisa se libertar disso. A gente precisa entender o porquê que a gente fala amém. A gente precisa entender o porquê que a gente fala glória a Deus. A gente precisa declarar, a gente precisa contar para o Espírito Santo, não, eu estou aceitando isso na minha vida, é isso que eu quero para mim. Vocês estão entendendo? Amém. Declara. Deixa para trás essa murmuração. Eu sofro com isso, gente. Gente, é mania da minha família mesmo. A gente tá tudo bem, mas a gente reclama. E é algo que eu peço para Deus diariamente. Porque se você está murmurando, se você está reclamando, é sinal de quem está no controle é você. Vocês estão entendendo? Se é você que está falando para Deus como é que deveriam acontecer certas coisas, tipo, caraca, Deus, não deu certo. Caraca, Senhor, não era assim. Tem uma peça que é muito legal. Tem uma cadeira, que é a cadeira das escolhas dessa pessoa, né? É uma menina representando e tem Jesus. Aí a menina toda hora fala assim, não, Senhor, pode sentar aqui, não, você que vai tomar as decisões. Aí chega o fulaninho, caraca, vai ter uma festa. Aí ela vai tirando Jesus assim, sabe? Aí Jesus, tipo, mas também não impede, não. Só fica falando, fulano, mas não era eu que tava, não era eu, doidinho, doideira. Aí ela, não, Senhor, é você, foi só que isso, foi só um pecado ali, mas nada, é você que está no controle, pode sentar aqui de novo. Aí vinha a amiga chamando para outro evento, aí vinha o namorado, daqui a pouco ela estava sentada na cadeira por completo. Deixa o Senhor ser Deus na sua vida, deixa o Senhor governar a sua vida por completo, por inteiro. Você vai perceber que você vai ficar menos cansado. Você vai perceber que a sua ansiedade vai se controlar. Porque não está nas suas mãos resolver esse problema. Vocês estão entendendo? A ansiedade não é nada mais nada menos do que a tua mente tentando resolver milhões de problemas sozinho. Enquanto o Senhor que está lá sem dormir, não dorme, não tira um cochilinho, podendo resolver o problema. E você lá à noite sem dormir. Cara, deixa a pessoa que sabe resolver. O governo é dele. O ombro dele é mais forte que o teu para carregar isso. Ele carregou uma cruz pela sua vida. Eu sei que é natural, principalmente as mulheres. As mulheres são ensinadas a ser fortes. Não, eu que mando nisso. É algo que está cravado nessa geração, na sociedade. Deixa Deus ser Deus. Eu sofri muito quando eu me casei, porque eu tinha que deixar meu marido decidir algumas coisas. E na minha casa não era assim, era a mulher que resolvia. Ainda sofro um pouquinho, mas ele não precisa saber, gente. Finge que ele não tá aqui. E era difícil, porque eu falava, tipo assim, não, ele que vai resolver agora. Aí eu mandava o pastor, não, pastor, eu tava pensando aqui. Aí eles ficavam assim, mas não era ele que tinha que responder? A mesma coisa com o Espírito Santo. Ué, mas achei que era eu que tava sentada aqui na cadeira, que loucura. Tá cansado porque tá passando noite acordado tentando resolver uma coisa que não é obra sua. O plano não é seu. Você é apenas o servo que foi avisado da missão. Vocês estão entendendo? Se o servo foi avisado da missão, é para o servo trabalhar, não é para o servo resolver e arquitetar os planos de guerra. Você vai guerrear sim contra principados e potestades. Esqueci a palavra. Contra principados e potestades. Eu lembro de uma pregação também. Eu chamei vocês, mas pode ficar aí, tá? Eu lembro de uma pregadora, eu gostava bastante dela, ela já faleceu. Que ela falava assim que ela tinha uma risada muito alta, escandalosa. Ela era super escandalosa. Tipo assim, fala gritando assim. E os pais dela, que eram uns crentes mais conservadores, ficavam falando assim, para garota, tu tem que mudar isso. Ficar rindo de boca aberta. E assim, ó. E ela não conseguia. E ela sofria, ela falando. Ela falava, gente, eu fiz jejum para parar de rir alto. E eu não conseguia parar de rir alto. Eu fiz jejum para parar de ser estourada e eu não conseguia. Até que Jesus falou para ela, filha, eu te fiz assim porque eu te quero assim. É claro que tem o versículo que fala, vinde a mim como está, mas não permaneceis, porque às vezes as pessoas acham que o versículo acabou.
mundo que tem que mudar. Então, meu querido, se você é estressado, eu sou uma pessoa estressada. Então, quando eu entro no meu secreto para orar por alguma coisa, para orar pela minha família, eu fico, Senhor, em nome de Jesus. É isso, para isso que Deus me fez agitada. Então, eu vou ser agitada no secreto. Ai, mas eu sou muito chorona. Então, vai interceder. Ai, mas eu sei lá, eu sou muito alegre. Então, vai falar sobre o amor de Jesus apenas com seu sorriso para as pessoas. Amém? Eu sei que a gente acha que para estar no governo de Deus, a gente tem que mudar tudo, mas é o Senhor que transforma. Você não sabe dos planos dele. Você não sabe o que ele quer fazer na sua vida. Às vezes o que você está lutando para deixar de ser é algo que o Senhor quer te usar. Não estou falando sobre pecados. Estou falando sobre características suas. Por exemplo, eu lembro que eu sofria porque eu sempre gostei de me maquiar, né? Eu sempre gostei. É algo meu. E eu lembro que as pessoas me encontravam e falavam assim, caraca, 5 horas da manhã, cara, tu tá maquiada. Eu falava, caraca, cara, mas eu não conseguia, era algo que eu gostava. Eu falava, pô, então eu devo ser uma pessoa que me acha muito feia. Achava, mas não era essa a questão. Eu realmente gostava. Aí eu lembro que falavam assim, pô, pode começar a cantar, cara, vai. Faz teu nome. Não, faz o nome de Jesus, falei errado. É sério, amor, pode começar a cantar, eu tô... Vai baixinho. Aí eu chegava, sei lá, com o cabelo molhado. Todo dia eu molhava o cabelo. Aí a pessoa que tinha cabelo liso, caraca, por que tu tá com o cabelo molhado? Eu falava, meu Deus do céu, cara, eu não posso molhar o cabelo. Mas quem sabe do teu cabelo é você. Seja quem você é, o resto o Senhor faz. O governo de Deus tem um plano para sua vida, ele tem uma estratégia de Deus para sua vida. O que você precisa fazer é ser você. E os seus pecados que às vezes o seu líder tentou falar e você não deixou ele adentrar na sua vida, você está perdendo tempo. Se você está há anos no mesmo pecado, você está perdendo tempo. Eu lembro que eu já falei isso para os meus discípulos, eu já cheguei a falar para os meus líderes, eu quero um problema diferente. Eu não quero mais passar pelo esse mesmo problema. Caraca, eu tô, sei lá, 7 anos nisso. Quero um problema diferente. Às vezes a tropa de guerra do Senhor já está invadindo outro território e você continua lá. Por quê? Pode se colocar de pé. Caraca, eu terminei 9h30, cara. Da última vez eu terminei quase 11 horas. O Senhor Jesus quer usar a sua vida. Conecte com o Senhor agora, falando aquilo que você quer falar para Ele. Levante as suas mãos sem vergonha de quem está do seu lado. Quando vocês entenderem o poder e a transformação que é chamar e fazer
e deixa o céu